que baixa as nossas expectativas, tudo aquilo que rouba a esperança, tudo aquilo que é o ladrão da fé. Nessa noite, nós declaramos através dessa canção, nós deixamos aos teus pés, nós entregamos tudo a ti, Jesus. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente, nós nos curvamos, nós nos rendemos, rendemos a nossa audição a te ouvir nessa noite, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor adentre a cada casa, a cada lar, cada ouvinte nessa hora. E que o Senhor mesmo esteja falando ao nosso coração. Que o Senhor esteja falando, ó Deus, daquilo que é da tua parte para nós. Aquilo que será alimento para nossa alma nessa noite. Pai querido, eu quero nessa hora abençoar cada ouvinte, cada criança, cada adolescente. Eu quero abençoar cada aquele que está sentado, seja na sua sala, seja no seu quarto, seja abençoado nessa hora, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, bom estar aqui com você, bom é poder compartilhar da palavra do Senhor nessa hora, poder entrar na sua casa, né? Graças a Deus por essa oportunidade, por esse momento. A você que não me conhece, eu sou a pastora Val, pastora nessa igreja, e nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Numa situação, eu li num livro, onde o autor dizia que o seu desejo de pregar a palavra era tão tremendo, era tão forte no seu coração, que ele tinha uma plantação de melancias num terreno, e que ele ia para aquela plantação, ele abria a Bíblia e ele começava a pregar, né, com toda a sua força para aquela plantação de melancias. E ele diz assim, o interessante é que nenhuma delas nunca se converteu. Hoje a gente tem essa experiência de pregar para a igreja vazia, a sensação que eu tenho é que eu estou pregando para uma máquina. Mas o que alegra o meu coração é saber que o seu coração existe uma expectativa daquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Então, abra o seu coração, eu sei que você já está rendido, já adoramos ao Senhor, e eu sei que a palavra hoje ela vai trazer um renovo para a sua mente. Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 17. Não sei aí se você vai abrir, se você vai ligar a sua Bíblia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Quero dizer para você que há poder na esperança. Hoje, noite da esperança, e a esperança é algo que traz para nós um alento. E eu quero trazer para você nessa noite uma palavra de esperança. Vamos ler a palavra do Senhor. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por enquanto, até aqui, deixa aí sua Bíblia aberta. Jeremias é quem escreve esse texto. E ele está falando ele vive um cenário de juízo de Deus para a nação de Israel. E ele aqui está descrevendo a situação que vive a alma dele. Ele está aqui abrindo o seu coração. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver o que está acontecendo, a realidade de Jeremias nesses dias, ou melhor, do povo de Israel, do povo de Deus, nessa situação. E ele começa dizendo assim que a paz
se afastou da alma dele, ou seja, ele está com uma alma inquieta. A ausência de paz significa presença de guerra, presença de inquietação. E ele diz assim, olha, ele chega ao ponto de dizer, eu me esqueci do bem. Ele diz assim, ele diz para ele mesmo, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E quão triste é alguém dizer, olha, eu não tenho encontrado esperança nem em Deus, ou seja, ele tem vivido um tempo de desespero, ele tem vivido um tempo de desesperança. O verso 19, ele diz assim, ele diz para Deus, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, ou seja, ele tem chorado. Ele está buscando a Deus, ele fala do absinto e do veneno, ou seja, de um estado de amargor. Não há prazer, não há delícia, não há doçura na sua vida. E ele fala, Deus, se lembra do meu pranto, lembra da amargura em que eu tenho vivido. E ele diz assim, a minha alma continuamente fica se lembrando disso. E o que acontece com ele, a alma dele se abate. Mas ele chega no momento que diz assim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Tem uma versão que diz assim, eu quero trazer à memória também aquilo que me pode dar esperança. E ele continua dizendo, e eu acredito assim que é a continuidade daquilo que pode dar esperança. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então ele vem num cenário de tristeza, mas ele diz assim, olha, eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, é um cenário tão parecido com o que vivemos hoje. Talvez é uma realidade semelhante à que você tem vivido nesses dias. Uma realidade de aflição mundial, uma realidade de desesperança, uma realidade de almas amarguradas, uma realidade onde as pessoas estão vivendo dias de incerteza. As pessoas continuamente perguntam, mas que dias são esses? O que será o dia de amanhã? E ninguém tem resposta. E isso tem gerado muitas aflições de alma. Eu costumo responder para aqueles que perguntam, que tempos são esses? Que dias são esses? Alguns estão dizendo, é o tempo do fim, é o apocalipse, é o juízo de Deus. Olha, eu quero dizer que esse é o tempo de discernir o tempo. Qual é o tempo de hoje para a sua vida? Talvez o tempo de hoje, Deus vai dar o discernimento no seu coração. Deus vai dizer para você, que tempo é esse que você está vivendo? Do que você precisa para viver esses dias? Queridos, e veja bem, a nossa mente, ela pode ser um grande servo, mas ela pode ser um cruel senhor. A nossa mente, ela mente para nós, a nossa mente, ela pode nos enganar. E por muitas vezes, a palavra do Senhor diz, o coração do homem é enganoso. Porque quando ele fala de coração, ele fala de mente. Ele fala, quem é que conhece o coração do homem, senão o Espírito de Deus? E quando eu falo disso, eu quero dizer que o que nós colocamos ali na nossa mente, ou seja, as nossas lembranças, as nossas memórias, o que vemos, o que ouvimos, tudo isso vai afetar as nossas emoções, tudo isso vai afetar o nosso comportamento. Veja comigo o versículo 20, o que Jeremias declara. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim.
A minha alma continuamente fica recordando do quê? Que afastou-se de mim a paz. A minha alma continuamente se recorda do quê? Como será o amanhã? As incertezas. E eu quero te perguntar, o que a sua alma continuamente tem se recordado? Eu sei que já tem sido falado aqui no púlpito, aqui nesse púlpito, não se alimente das notícias ruins. E quando nós falamos sobre isso, é porque isso intoxica a sua alma. O que constantemente tem vindo à sua memória, o que constantemente você tem se recordado, tem afetado o seu modo de viver. Talvez o que você tem se recordado constantemente seja a porta do emprego que fechou. Talvez o que você tenha se recordado constantemente é um parente que foi afetado e está enfermo. Talvez o que tem recordado, o que tem sido a aflição da sua alma, é o desemprego que bateu à sua porta, e isso tem trazido aflição para a sua alma. Ei, mas eu quero te dizer que independente da condição que nós estamos vivendo, nós podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque há uma esperança viva. Nós precisamos nos agarrar, nós precisamos nos alicerçar, nós precisamos ter algo para nos apegar, porque a desesperança nos adoece. A desesperança baixa a nossa imunidade. A desesperança, ela tem trazido caos da alma. A desesperança tem feito subir o número de casos de depressão absurdamente. Casos de suicídio, casos de pânico, síndromes afins, mas eu quero dizer que aquele que é a esperança viva está aí com você agora, batendo a porta do seu coração. E se você abrir a porta do seu coração, Ele entra, e Ele restaura, e Ele quer tirar todo o lixo que aí adentrou, e dizer, eu sou a esperança viva. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quando aqui Jeremias fala, eu quero trazer à memória também aquilo que pode me dar esperança, ele não está anulando a realidade. Sim, ele vê, ele enxerga, ele reconhece os fatos, é a realidade que ele está vivendo. Mas ele precisa de um antídoto para que ele não desista. Ele precisa de um antídoto para o fortalecer nesse momento. E ele diz, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Provérbios capítulo 14, o versículo de número 32 diz assim, a segunda parte do versículo, se você quiser anote aí, diz assim que o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Queridos, é melhor a gente morrer esperando por algo do que desistir de esperar. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E o que Jeremias, ele diz aqui, olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu acredito que o que pode dar esperança para ele é se lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, independente desse momento que eu estou vivendo, independente do medo, da incerteza, Deus continua sendo misericordioso. Deus continua assentado no seu trono de glória. Deus não perdeu o controle de nada. Nada pegou Deus de surpresa. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse Deus é o Deus que vem, Ele interfere na sua história. Deus é esse que vai vir e vai mudar de forma tão extraordinária que você vai dizer, uau, Deus é tremendo. As suas misericórdias, elas não têm fim. 1 Pedro 1,3 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança. Esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos regenerou, sabe para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos. Essa viva esperança, ela não está dizendo de algo superficial. Essa viva esperança fala de uma sólida promessa de Deus. E quando eu falo de promessa, promessa fala de algo que vai te assegurar. A promessa, ela te traz segurança. Aquele que promete o que ele está fazendo, ele está te dando certeza. Quando ele está prometendo, ele está te trazendo a você, olha, você pode se aquietar. Então, aqui está dizendo o quê? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Uma esperança que traz vida. Uma esperança que dá vida. Então, nós precisamos ter esperança em quê? Que seja o renovo da sua mente nessa noite. A esperança na misericórdia de Deus. A esperança na fidelidade de Deus. A esperança na bondade de Deus. Tudo isso está acima de todas as circunstâncias, acima do teu pranto, acima do teu choro, acima da sua dor, acima do seu lamento. Deus continua sendo misericordioso, fiel e bondoso. E quando nós falamos de misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardio, ou seja, misericórdia. Cardio vem de coração, é o coração que se coloca na miséria. E quando nós falamos que Deus é misericordioso, ou seja, Deus coloca o seu coração nas nossas misérias. Deus, Ele tem um coração bom, amados. E nós precisamos confiar nisso. Que Deus, Ele tem misericórdia de nós. Sabe algo que eu estava meditando, que muitas vezes, quando nós falamos, por exemplo, das maldições hereditárias, das heranças malignas que nós recebemos, que a palavra diz que acompanha até terceira e quarta geração. E nós reivindicamos, nós quebramos, né, as maldições, e nós pedimos perdão a Deus, e nós limpamos tudo isso com o sangue de Jesus. Mas olha, muitas vezes, nós nos esquecemos de quando o Senhor prometeu que Ele faria misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amassem e guardassem a sua palavra. Está em Êxodo 26. Queridos, eu quero te encorajar a se apegar nessa verdade de Deus e dizer para Ele assim, olha, eu acredito que até 1000 gerações para trás não é possível que alguém não tenha te amado. Às vezes, a misericórdia dele nos alcança em resultado de alguém lá no passado que o amou verdadeiramente. Em resultado de alguém que guardou os seus mandamentos lá para trás até 1000 gerações. E o tão tremendo que eu acho desse texto é que o fato de hoje nós amarmos a Ele, nós guardarmos os seus mandamentos, a misericórdia dEle vai alcançar até 1000 gerações da nossa descendência. Deus é tremendo. As misericórdias dEle se renovam a cada manhã. As suas misericórdias, diz aqui, elas não têm fim. E por que se renovam a cada manhã? Porque eu acredito que nós esgotamos a cota todos os dias, e pela manhã as suas misericórdias são renovadas sobre nós. Deus é um Deus grande em misericórdia. E continua dizendo, grande é a sua fidelidade.
uma segunda parte desse texto que nós podemos ter esperança. Esperança na sua misericórdia, esperança na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Esse texto está dizendo assim, olha, grande é a sua fidelidade. E aí, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor, ela constrange o nosso coração, não é mesmo? Muitas vezes nós achamos assim, mas Deus vai ter misericórdia de mim, quem sou eu? Eu sou um homem tão imperfeito, tão cheio de pecado. Eu piso na bola todo dia. Sabe, amados, eu ouvi uma frase que diz assim, que Deus, Ele usa homens e mulheres imperfeitos. Sabe por quê? Porque Ele não tem outro para usar. Então, a fidelidade dEle é sim com você. Com você que talvez tenha andado imperfeitamente. Com você que talvez olha e tem essa consciência, mas eu não tenho sido tão fiel assim. Essa palavra nos assegura de que Ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Eu sei que Deus, Ele confia em nós. E eu acredito assim que essa liberdade que Ele nos deu, esse livre-arbítrio que nós temos de fazer as nossas escolhas, de obedecê-lo ou não, mas Ele espera em que nós venhamos a amá-lo, Ele espera que nós venhamos a buscar nele santificação para as nossas almas. Mas enquanto isso vai acontecendo, eu quero te assegurar, espere na fidelidade dEle. Ele permanece fiel ainda que na nossa infidelidade. Ele não falha, Ele não falhará conosco, Ele não falhará com você, Ele não falhará com a tua casa, Ele não falhará com os teus filhos. Tenha esperança na misericórdia dEle. Tenha esperança na fidelidade de Deus. A sua palavra diz assim: eu nunca vi um justo desamparado ser. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Se assegure disso. Sabe, talvez a porta que foi fechada para você é porque Deus tem uma melhor para abrir. E se você está perguntando assim, mas como? O como pertence a Ele. O como não pertence a nós. Cabe a nós ter esperança. Cabe a nós termos fé. Talvez a gente vê sim um cenário hoje em dia que nos causa tamanho desconforto dentro de nós. Mas a gente pode olhar que há um Deus que está despertando criatividade nas pessoas. Há tanta gente sendo despertada nesses dias para um novo. Que tempo é esse? O tempo do novo. Sabe, eu gosto muito de refletir e de acreditar que o Deus criativo, o que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, esse poder criativo está dentro de você. Põe para fora a criatividade. É um tempo de algo novo de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Nós servimos um Deus fiel, um Deus de interferência, um Deus que interfere na história. Um Deus que dá criatividade, um Deus que nessa hora está renovando a sua mente. Eu tenho certeza que Ele está falando com você. O terceiro ponto desse texto, onde fala da esperança. Esperança na bondade de Deus. O Salmo de número 34, versículo de número 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prova. Eu quero te convidar a provar da bondade de Deus.
Talvez todo esse cenário tenha causado tanta angústia no seu coração. Entrega a angústia aos pés da cruz nessa noite. Entrega a sua angústia, troca ela por uma esperança viva. Diga a Jesus, renova as minhas vestes. Talvez você tenha andado com vestes de luto, como no Antigo Testamento, jogando cinza sobre a sua cabeça. Ele olha para você e Ele quer tirar essas cinzas e colocar uma coroa, porque você é filho. Ele quer trocar suas vestes de luto, vestes de tristeza, por vestes de louvor, vestes de alegria. Sabe, eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Como foi que você ligou a sua TV, como têm sido os seus dias. E talvez você tenha vivido dias de ameaça. Talvez a sua alma aí dentro tenha se angustiado pelas ameaças que chegam, pelas incertezas, as inseguranças. Talvez a sua alma tenha estado abatida por aquilo que tem chegado à sua memória, por aquilo que você tem se recordado, gerando medo, gerando tristeza, despertando em você uma ansiedade, insônia. Talvez você esteja chegando perto da depressão, de tristeza, e é com você que eu quero orar nessa noite. Eu libero a palavra do Senhor sobre a sua vida. Sabe, leia essa palavra para você. Leia a partir do versículo de número 21. Diga assim, Deus, eu quero trazer a memória. Eu não nego o cenário. Eu não nego que as coisas não estão bem. Mas eu não nego que o Senhor continua vivo. Eu não nego que o Senhor continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Muito mais Deus é poderoso para fazer. Então tenha a sua esperança restaurada nessa hora. Diga ao Senhor, eu quero trazer a minha memória e me lembrar que acima das nuvens escuras há um sol que continua a brilhar. Deus continua reinando. Traga as suas memórias, diga assim, olha, graças a Deus, as suas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. Não somos consumidos, porque Ele tem colocado o seu coração bondoso nas nossas misérias. Isso tem se renovado a cada manhã, manhã após manhã. Isso tem se renovado. Misericórdia sobre a sua vida, misericórdia de Deus sobre a sua casa, misericórdia de Deus sobre o seu casamento, misericórdia de Deus sobre o seu trabalho, misericórdia de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre a sua família. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Tenha a sua esperança na fidelidade do Senhor. Prova e vê que o Senhor continua sendo bom. Apesar de tudo isso, Ele continua sendo bom, fiel e misericordioso. Você pode acreditar nisso? Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Eu acredito que Deus me levantou nessa terra como profissional da saúde mental. Mas Ele me levantou nessa terra com uma unção, a unção do Messias, que ela vem para curar o aflito, para libertar o cativo do cativeiro da tristeza e da insegurança. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar com você e por você. E talvez não seja o seu caso, mas você conheça alguém que esteja assim. Então ore comigo nessa hora. Pai querido, Pai bondoso, sim, nós oramos nessa hora repreendendo. Nós tomamos, Senhor, deste lugar que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, deste lugar aonde nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Nós queremos deste lugar, Senhor, dizer a Ti que a esperança seja restaurada nessa noite.
Que toda tristeza dê lugar à alegria do Senhor, que é a nossa força. Que toda angústia agora saia em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico, síndrome da ansiedade, tudo isso que tem causado, ó Deus, tantas aflições no coração, que dê lugar agora ao Espírito Santo de Deus. Que dê lugar agora a uma esperança, a uma restauração de fé. Em nome de Jesus, eu repreendo o opressor de sobre a sua vida. Todas as influências, as sugestões do maligno que vem vindo sobre a sua mente, dizendo que não vai haver solução, que não vai haver, não, que calem-se as vozes agora, as vozes do maligno, emudeçam em nome de Jesus, e que fale o Senhor ao seu coração. Ouça o Senhor te chamar: vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Você está oprimido pela situação, Jesus te chama: venha a mim, troque o seu fardo, leve uma vida leve, a vida na companhia do Senhor Jesus. Seja livre do seu mal agora. Seja restaurada agora no seu coração a esperança viva. Uma esperança que dá vida. Que dá vida. Eu profetizo sobre a sua vida o poder criativo de Deus, que vai te levar a criar um extraordinário e te levar a um lugar que vai te fazer glorificar o Senhor, que vai encher a sua boca de riso, que vai encher o seu coração de alegria. Mas tenha esperança no Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela é a luz para o nosso caminho. Nós te bendizemos porque a tua palavra, ela é como espada de dois gumes. Ela adentra até o mais profundo do ser, ela divide a alma do espírito, ela dá discernimento, Senhor, daquilo que é alma e daquilo que é espiritual. E a tua palavra, ela vai adentrando agora, e a tua palavra vai cortando aquilo que não é teu. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, no Senhor nós colocamos a nossa esperança. Podemos declarar que nós somos bem-aventurados, porque a nossa esperança está no Senhor, e é o Senhor. Nós te louvamos, nós agradecemos, nós engrandecemos a Ti, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a você que nos assiste, agradeço a você por nos permitir entrar na intimidade da sua casa. Guarde essa palavra no seu coração e que ela gere frutos, frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.